A holding familiar, também conhecida como holding patrimonial, ela contempla vários objetivos. Entre eles, os principais são redução e economia tributária, o planejamento sucessório e a proteção ou blindagem patrimonial. Olá, sou a doutora Andreia, da MA Advogados, e nesse vídeo falaremos sobre a holding como proteção ou blindagem patrimonial. Hoje nós falaremos um pouco sobre esse tema, proteção patrimonial. E a blindagem, ela existe? Quando falamos de proteção patrimonial, a holding não é a única forma de se fazer uma proteção do patrimônio constituído ou construído no decorrer aí da vida de uma pessoa. Quando analisamos um conjunto de objetivos, uma melhor administração dos bens com menor custo, planejamento sucessório, nesse cenário, realmente você pensar na proteção patrimonial através da holding realmente pode ser uma opção muito interessante. Vamos imaginar o seguinte, no primeiro momento da vida nós pensamos em constituir um patrimônio. Então vamos imaginar na figura do empresário. Então ele teve a constituição de um patrimônio, ele precisa e ele se preocupa em proteger esse patrimônio. Toda empresa, ela tem um certo grau de risco. Então, se eu tiver o meu patrimônio na minha pessoa física, e vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma ação trabalhista na minha pessoa jurídica, na minha empresa, e em algum momento eu tenho uma dificuldade, uma demanda trabalhista de um valor muito expressivo, muito relevante, e a minha empresa não está naquele melhor momento e não tem condição de arcar com uma indenização. Nesse cenário, pode sim o patrimônio da pessoa física ser atingido. Como funciona então se eu tiver uma proteção patrimonial? Se eu tenho os meus bens transferidos da pessoa física para a pessoa jurídica, é lógico que aqui já aconteceu uma camada de proteção, porque na desconsideração da personalidade jurídica vai se buscar os bens do seu patrimônio da pessoa física, aquele que está lá no seu imposto de renda. Esse seu patrimônio não estará mais lá, ele estará numa pessoa jurídica. Agora eu vou falar um pouquinho assim da blindagem. Nesse cenário, nós não concordamos com o termo blindagem patrimonial, porque hoje ele é facilmente desconstituído. Existe sim um passo a passo que devidamente planejado pode gerar uma proteção muito grande. Vamos imaginar, eu tenho um cenário empresarial que me gera alguma dificuldade, eu tenho alguma segurança de que esses meus bens eles não serão facilmente atingidos. Muitas vezes o empresário ele não tem aquele objetivo assim, eu quero fazer uma blindagem patrimonial porque eu não quero pagar mais dívida nenhuma. Não é isso. Então vamos imaginar que se a gente tiver a proteção patrimonial através de uma holding, processualmente falando, eu já ganhei um tempo para se negociar e para eu programar ou planejar e encontrar formas de sanar aquele tipo de situação, aquela minha dificuldade financeira ou aquela minha dívida. Pensando ainda aqui nessa proteção patrimonial, quando estamos falando da constituição de uma holding, tem os bens da pessoa física, eles são transformados em cotas sociais através da integralização desses bens. Então os bens da pessoa física passam para a pessoa jurídica. Essa é uma etapa da proteção patrimonial ou desse projeto que pode envolver também o planejamento sucessório. É muito usual se fazer o quê? A doação das cotas sociais, normalmente para os herdeiros. O patrimônio da pessoa física saiu para uma pessoa jurídica, dessa pessoa jurídica holding eu posso transferir, ou seja, eu posso doar essas cotas representadas, vamos dizer assim, por esses bens para os meus herdeiros. Aqui eu fiz uma proteção patrimonial e um planejamento sucessório, mas enquanto proteção patrimonial, eu transferi, eu fiz a doação dessas minhas cotas para os meus herdeiros. Eu tenho cláusulas especiais que geram para a pessoa envolvida no projeto uma proteção maior, que são cláusulas, por exemplo, de incomunicabilidade. Pais que estão fazendo esse projeto, por exemplo, eles estão garantindo que esse patrimônio ele permanecerá no seu núcleo familiar, que esses bens que foram doados através das cotas, através desse planejamento, não se comunicarão com futuros maridos ou esposas dos meus filhos para qual eu fiz esse projeto de planejamento sucessório com proteção patrimonial. Dentro da proteção patrimonial, o que é importante se dizer, porque a gente ouve muito o termo blindagem patrimonial. Quando se faz um estudo de viabilidade, é muito importante analisar se você
já possui dívidas ou não. Porque, imagina, a gente está fazendo a transferência de bens da pessoa física para uma pessoa jurídica. É como se eu estivesse fazendo um outro tipo de transação comercial, como a compra e venda. Se eu já tenho dívidas, eu não posso dizer que eu tenho uma proteção ou mesmo uma blindagem, porque é considerado fraude contra credores se eu fiz uma transmissão, uma transferência de bens para não pagar uma dívida. Quanto antes melhor, ou seja, se eu estiver saudável, se eu não tiver dívidas, é o momento certo. Nessa situação, você pode realmente ter uma proteção patrimonial, porque você fez uma transmissão dos seus bens no momento totalmente legal, no momento totalmente regular. Uma pergunta que surge é: mas e se eu tiver alguma dívida ou alguns processos, eu não posso fazer o projeto de holding, de proteção patrimonial, de planejamento sucessório? Não, você pode. Não faça pensando numa blindagem patrimonial, faça como segurança jurídica. A única ressalva é realmente essa: ela não vai te proteger dessa inadimplência, ou seja, eu não vou transferir os meus bens para deixar de pagar dívidas anteriores. Então falamos hoje sobre holding enquanto proteção ou blindagem patrimonial. É mesmo um tema complexo, algumas vezes polêmico, e tem muita informação, tem muito assunto para se falar a respeito disso. Então, se você gostou, compartilha para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo conteúdos como esse, sobre holding e sobre outros assuntos jurídicos que pode ser de seu interesse. E até o próximo vídeo!